Olá a todos, meu nome é Patrícia Camargo de Oliveira, eu sou acadêmica do curso de Física, licenciatura na Universidade Estadual do Centro-Oeste e fui bolsista pela Fundação Araucária no PIBIT. Minha orientadora é a professora doutora Tânia Toyomi Tominaga, do Departamento de Física também da Unicentro. Nosso trabalho se intitula Desenvolvimento de complexos de inclusão de amilose e azul de bromotimol para utilização em terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, TFD, se caracteriza por apresentar êxito no tratamento de câncer e também no combate a micro-organismos. A sua ação está baseada na inserção de luz sobre um material que denominamos fotossensibilizador, que então atinge um estado excitado devido a essa radiação eletromagnética. Com isso, nesse estado excitado de energia, ele também cede energia a moléculas de oxigênio molecular que estejam à sua volta. Com isso, há a geração de espécies reativas de oxigênio, que são as denominadas ROS, que em contato com o tecido celular promovem a morte celular. Nesse sentido, portanto, para o tratamento de câncer e também do combate a micro-organismos, a TFD carece de 3 agentes principais, que são eles o fotossensibilizador, a luz e o oxigênio molecular. Nesse trabalho, nós estudamos o azul de bromotimol, AB, que é um corante comumente utilizado como indicador de pH, como um possível fotossensibilizador a ser utilizado na terapia fotodinâmica. Também, além disso, devido à baixa solubilidade em meio aquoso apresentada pelo azul de bromotimol, nós propomos a inserção de amilose como complexo carregador do azul de bromotimol, devido a que a amilose é um polissacarídeo natural do amido e também é amplamente utilizado como veículo para fármacos. Como problema desse trabalho, nós identificamos que até 2030 o câncer passará a compreender novos 26 milhões de casos e se tornará o responsável por 17 milhões de mortes anualmente. Também, doenças e infecções que são causadas por micro-organismos, tais como fungos e bactérias, vêm apresentando cada vez mais resistência a medicamentos como antibióticos. Nesse sentido, há a necessidade de tratamentos clínicos que venham a ser eficientes contra essas doenças. Dessa forma, alguns dos materiais e procedimentos que são empregados, inclusive na TFD, apresentam elevado custo e características físicas e químicas que são incompatíveis de aplicações clínicas. O azul do bromotimol, inclusive, que é proposto por esse trabalho, apresenta baixa solubilidade em meio aquoso. Com isso, a proposta do trabalho se dá pelo estudo do AB como possível fotossensibilizador a ser utilizado em terapia fotodinâmica. Também fazendo o seu encapsulamento por complexos de inclusão de amilose. Entretanto, devido à pandemia de Covid-19, não pudemos realizar a complexação do azul de bromotimol devido à falta de tempo. Dessa forma, também não pudemos fazer a verificação do seu comportamento em células vivas. Dessa forma, nós realizamos inicialmente a caracterização do corante relacionado ao seu comportamento sob a ação de luz na faixa do espectro visível, bem como também as suas alterações na presença de variações de pH das amostras que foram dissolvidas em tampão sulfato salino denominado PBS, sendo este um solvente aquoso. Com isso, nós temos que a metodologia que empregamos no nosso trabalho foi inicialmente a dissolução de azul de bromotimol em etanol 99%, compondo uma solução mãe. Essa solução mãe nós utilizamos para a confecção de 7 amostras de azul de bromotimol provenientes da solução mãe que foram diluídas em diferentes concentrações para compor 7 amostras de azul de bromotimol em etanol. Com isso também confeccionamos 5 amostras a partir da solução mãe em solução de PBS com dodecilsulfato de sódio em 2%, também compondo 5 concentrações diferentes do material para avaliar o seu comportamento em solvente aquoso. Estas amostras foram levadas para análise por espectroscopia no UV-Vis e apenas a amostra em solvente aquoso foi analisada com relação à variação do seu pH e também refinado seus dados por quimiometria. Então, nós temos aqui os espectros de absorbância que obtivemos para o azul do bromotimol em A, dado solubilização em etanol apenas, pelo qual, a partir da lei de Beer-Lambert,
conseguimos obter um coeficiente de extinção molar de 1,95 vezes 10 à quarta, com erro agregado de 2,05 vezes 10 molar menos 1 centímetro a menos 1, compreendendo um comprimento de onda de absorvância principal em 422 nanômetros. Assim, então, também fizemos a solubilização dessa amostra em solução aquosa de PBS-SDS 2%, pela qual também, a partir da lei de Beer-Lambert, obtivemos um coeficiente de extinção molar de 1,93 vezes 10 elevado à quarta, com um erro agregado de 4,74 vezes 10 ao quadrado molar menos 1 centímetro a menos 1. Analisando, então, a partir dos espectros obtidos em espectrofotômetro por UV-Vis, em B, a avaliação do comportamento de absorção de luz em um comprimento de 432 nanômetros para as amostras com 1, 2, 3, 4 e 5% de adição da solução mãe. Assim, portanto, comprovando a possibilidade de absorção de luz na faixa do espectro visível por parte do AB. Aqui nós temos os espectros de absorção da solução mãe de azul de bromotimol em solventes SDS-PBS 2%. De modo que em A, nós temos a diminuição do pH partindo de 7,53 até 2,54, fazendo então a adição de ácido clorídrico gradativamente, de modo a não variar intensamente o volume da amostra. Com isso, podemos observar então que para a variação puxando para o ácido, há pouca variação no espectro de absorção de luz da amostra de azul de bromotimol. Por outro lado, quando nós fizemos o aumento do pH partindo de 7,48 até 12 por adição de hidróxido de sódio, gradativamente, sem alteração intensa do volume da amostra, tivemos a diminuição expressiva do ponto de absorção em 432 nanômetros, que passou a diminuir e então houve o aumento de um pico de absorção em 620 nanômetros para a amostra de azul de bromotimol em SDS-PBS, 2%. A partir dessas análises, nós fizemos então o refinamento por quimiometria, avaliando então o comportamento das frações absorventes que foram identificadas nas amostras de azul de bromotimol e SDS-PBS 2%. Então, nós identificamos duas espécies protolíticas que estão absorvendo na nossa amostra, de modo que o ponto de pKa aqui indicado, que seria o ponto de interseção entre elas, é de 9,16 com erro agregado de 0,6. Dessa forma, podemos compreender as frações absorventes da espécie ácida e da espécie básica, de modo que a espécie ácida se apresenta estável até um pH de 7,8 aproximadamente, demonstrando então a estabilidade da nossa amostra de azul de bromotimol até esse pH. Com isso, passa a agir a absorção da espécie básica. O potencial de mercado e diferencial competitivo se dão pela confecção do seu material e seu melhor refinamento, podendo-se alcançar a partir disso a obtenção de um fotossensibilizador e metodologia de aplicação clínica para o enriquecimento da propriedade intelectual do nosso país. Com isso, destaca-se o baixo custo que é envolvido no material e no processo, de modo que esses apresentam propriedades promissoras para a efetividade do alcance clínico em pacientes, promovendo a saúde e o bem-estar. As considerações finais do nosso trabalho se dão que o azul do bromotimol apresenta potencial para ser um fotossensibilizador na terapia fotodinâmica, destacando-se o seu baixo custo, a sua confecção simplificada e também seus comportamentos iniciais químicos e físicos que são favoráveis. Entretanto, apesar desses resultados iniciais que são favoráveis, esse material deve ser posteriormente estudado e melhor explorado, principalmente no que se refere aos mecanismos da TFD e também na incorporação às células vivas. O estágio que se encontra no desenvolvimento dessa pesquisa é o laboratório. Nós agradecemos à Fundação Araucária pelo apoio financeiro, ao Grupo de Física Aplicada em Materiais pelo partilhamento de conhecimentos, ao Unicentro pela estrutura necessária durante a realização da pesquisa e eu agradeço principalmente a minha professora orientadora, Tânia Toyomi Tominaga, pelas orientações e ensinamentos. Obrigada.